Eu sempre fui daquelas que precisa explicar tudo. Sabe quando você sente que se não colocar em palavras, se não detalhar cada sentimento, cada intenção, cada pensamento, a outra pessoa não vai entender? Pois é, eu era assim. E com ele, isso se multiplicou por 1000. Cada vez que ele se afastava um pouco, eu corria atrás com explicações. Cada vez que ele parecia distante, eu mandava mensagens enormes, tentando clarear mal-entendidos que talvez nem existissem. Eu me justificava por coisas que nem precisavam de justificativa. Me desculpava por sentir, por existir, por ocupar espaço. E sabe o que acontece quando você se explica demais? Quando se transforma cada emoção sua numa redação detalhada, você deixa de ser mistério, deixa de ser respeitada, vira um livro aberto que ninguém tem curiosidade de ler porque já conhece cada página, cada vírgula, cada ponto final. A gente começou há quase 1 ano e meio. No início era intenso daquele jeito que te tira o chão. Ele me olhava como se eu fosse a única pessoa no recinto, sabe? Aquele olhar que esquenta a pele, que acelera o coração, que faz você esquecer o próprio nome por alguns segundos. A gente passava horas conversando sobre tudo e sobre nada. Ríamos à toa, nos beijávamos no meio da rua sem se importar com quem estava olhando. Era daqueles amores que parecem inevitáveis, como se o universo tivesse conspirado para nos colocar no mesmo lugar, no mesmo tempo, na mesma frequência, mas como tudo que queima muito rápido, começou a esfriar. Não de uma vez. Foi gradual, sutil. Ele começou a demorar mais para responder. Começou a ter sempre algo mais importante para fazer. Começou a me ouvir com aquela atenção pela metade. Aquele olhar que está em você, mas a mente está em outro lugar completamente diferente. E eu entrei em pânico, porque eu sentia ele escorregando pelos meus dedos e não entendia o porquê. Então comecei a me explicar, a perguntar o que estava errado, a tentar entender o que tinha mudado. Mandava mensagens longas, quase tratados, dissecando nossos encontros, nossas conversas, procurando pistas do que eu poderia ter feito de errado. Ele respondia com coisas vagas. Tá tudo bem, você está pensando demais. Relaxa. Mas eu não conseguia relaxar, porque meu corpo inteiro sentia que algo estava diferente. Aquela conexão que era tão forte parecia estar se dissolvendo, e eu estava desesperada para segurá-la, para provar que ainda estava ali, que ainda valia a pena, que ele não devia ir embora. Teve uma noite que a gente estava no apartamento dele, ele assistindo televisão, eu ao lado, tentando parecer tranquila, mas com o estômago revirado. De repente ele pegou o celular e começou a sorrir para a tela. Aquele tipo de sorriso, o tipo que ele não dava mais para mim. Não pude evitar. Perguntei quem era. Ele ergueu os olhos, me olhou com aquela expressão de aborrecimento e disse que era só uma amiga. Só uma amiga. Aquelas 3 palavras ecoaram dentro de mim como uma sirene. Eu queria acreditar. Queria muito, mas meu corpo todo gritava que havia algo mais. Então comecei com aquela enxurrada de perguntas. Quem era? Desde quando vocês conversam? Por que você sorri daquele jeito? E quanto mais eu perguntava, mais ele se fechava, até que ele explodiu. Não gritando. Pior, com aquela calma fria, venenosa. Você é muito insegura. Isso tá cansativo. Eu não tenho que ficar me explicando o tempo todo. Aquelas palavras me cortaram, porque de alguma forma ele tinha conseguido virar o jogo. Eu, que estava pedindo transparência, virei a vilã. Eu, que estava sentindo algo mudar, virei a louca, a paranoica, a insegura. E o pior, eu acreditei. Acreditei que o problema era eu, que eu estava exagerando, que eu precisava ser mais tranquila, mais leve, mais fácil. Então eu engoli tudo aquilo, pedi desculpas por sentir, por desconfiar, por existir, basicamente. E ele aceitou as desculpas com aquele ar de quem estava fazendo um favor, como se estivesse sendo magnânimo em me perdoar por ter emoções. Eu lembro de ter lido algo numa época em que ainda tentava entender relacionamentos. Era num e-book que alguém tinha compartilhado, chamado Ele, no modo apaixonado, química irresistível. Eu tinha passado os olhos rapidamente, meio sem acreditar muito naquele tipo de conteúdo, mas uma frase tinha ficado comigo.
mesmo eu não querendo admitir que fazia sentido. Dizia algo sobre como, quando você se explica demais, quando você justifica cada movimento, você entrega todo o seu poder, e que o verdadeiro magnetismo vem do silêncio confiante, daquela certeza interna, que não precisa de validação externa. Na época, achei meio abstrato, meio poético demais para ser prático, mas aquela frase voltava na minha cabeça em momentos estranhos, como um sussurro que eu não queria ouvir, porque significava que eu estava fazendo tudo errado. As semanas seguintes foram um ciclo vicioso. Ele se afastava, eu me explicava, ele ficava frio. Eu esquentava tentando reavivar algo. Ele me ignorava. Eu aparecia mais. Virei uma sombra de mim mesma. Daquela mulher que ele tinha conhecido, segura, engraçada, que tinha uma vida própria. Só sobrou alguém ansiosa, dependente da atenção dele para se sentir inteira. Parei de sair com minhas amigas porque queria estar disponível caso ele me chamasse. Parei de fazer as coisas que gostava, porque minha cabeça estava sempre nele, tentando decifrar, tentando entender, tentando consertar algo que talvez nunca tivesse quebrado, ou talvez sempre estivesse quebrado desde o início. Teve um domingo que foi o ponto de virada, embora eu não soubesse disso ainda. A gente tinha combinado de almoçar juntos. Coisa simples, um restaurante que a gente gostava. Cheguei no horário, ele atrasou 40 minutos. Quando chegou, nem pediu desculpas direito. Sentou, pegou o cardápio, pediu a comida. Eu fiquei ali, olhando para ele, sentindo aquele aperto no peito que já tinha virado constante. E então comecei de novo. Comecei a falar sobre como eu sentia que a gente estava distante, sobre como eu sentia falta da conexão que a gente tinha, sobre como eu queria entender o que estava acontecendo. Falei, e ele comia, mexia no celular, olhava para os lados, qualquer lugar, menos para mim. Quando terminei meu monólogo emocional, ele suspirou. Aquele suspiro cansado, pesado. Você sempre faz isso, ele disse, sem nem levantar os olhos do prato. Sempre transforma tudo numa discussão. A gente não pode simplesmente aproveitar um almoço, sempre tem que ter drama. Ele chamou meus sentimentos de drama, e naquele momento, algo dentro de mim não quebrou, foi pior. Algo dentro de mim silenciou. Não foi uma decisão consciente, foi o meu corpo desistindo de tentar ser ouvido por alguém que tinha colocado fones de ouvido há meses. Eu olhei para ele, para esse homem que eu amava, que eu tinha tentado tanto alcançar, e percebi, ele não estava ouvindo. Nunca esteve. E pior, ele não queria ouvir. Minhas explicações, meus sentimentos, minhas palavras eram apenas ruído para ele. Terminamos o almoço em silêncio. Um silêncio diferente dos anteriores. Não era o silêncio desconfortável que me fazia querer preencher cada segundo com palavras. Era um silêncio vazio, oco. Eu tinha simplesmente desligado. Quando nos despedimos, ele me deu um beijo rápido na bochecha e disse que me ligava depois. Eu apenas acenei. Não perguntei quando. Não mandei mensagem horas depois perguntando se tinha chegado bem. Não fiz nada do que costumava fazer. Fui para casa, deitei na cama e fiquei olhando para o teto, tentando entender quem eu tinha virado. E não gostei do que vi. Vi uma mulher que tinha se perdido completamente, tentando ser amada por alguém que mal havia. Os dias seguintes foram estranhos. Ele deve ter percebido a mudança, porque começou a me procurar mais. Mensagens durante o dia, ligações à noite, mas algo em mim tinha mudado. Eu respondia, mas não com aquela urgência de antes. Não com aquela disponibilidade imediata. Respondia quando podia, quando queria, e às vezes simplesmente não respondia. Não por estratégia, não porque estava seguindo algum manual de como fazer ele me querer de novo, mas porque eu genuinamente não tinha mais energia. Estava exausta, exausta de me explicar. Exausta de tentar ser compreendida. Exausta de carregar um relacionamento nas costas, enquanto ele apenas existia confortavelmente, sabendo que eu estaria sempre ali. Teve um dia que ele ligou tarde da noite dizendo que queria me ver antes. Eu teria largado tudo. Teria arrumado meu cabelo, colocado aquela roupa que ele gostava, corrido até ele. Mas dessa vez eu apenas disse que estava cansada, que ia dormir. Ouvi o silêncio do outro lado da linha. Um silêncio surpreso. Tudo bem com você?
Tudo bem com você? Ele perguntou, e pela primeira vez em meses, havia genuína preocupação na voz dele. Sim, respondi simplesmente. Boa noite. E desliguei. Fiquei ali deitada, com o coração acelerado, esperando aquela culpa que sempre vinha quando eu não estava disponível para ele. Mas a culpa não veio. Veio alívio. Comecei a fazer coisas por mim, não grandes coisas, pequenas. Voltei para aquela aula de yoga que eu adorava. Liguei para amigas que eu tinha negligenciado. Comprei aquele livro que estava na minha lista há meses. Comecei a cozinhar de novo, aquelas receitas complicadas que eu gostava de experimentar. E sabe o que aconteceu? Comecei a me sentir menos vazia. Comecei a preencher meu tempo com coisas que me nutriam, ao invés de desperdicá-lo, tentando nutrir um relacionamento que estava morrendo de inanição. Ele percebeu. É claro que percebeu, porque homens percebem quando você para de dançar ao redor deles. Quando você para de se contorcer para caber no espaço minúsculo que eles te oferecem, ele começou a aparecer mais, a mandar mais mensagens, a fazer planos, a perguntar sobre o meu dia, com um interesse que parecia genuíno, mas que chegava tarde demais. E eu estava educada, gentil até, mas distante, não por jogo, mas porque tinha construído um muro ao meu redor. Um muro feito de autopreservação. Teve uma noite que ele apareceu no meu apartamento sem avisar. Tocou a campainha e quando abri, ele estava ali com aqueles olhos que já não me derretiam mais. Eu sinto sua falta, ele disse. E era estranho porque ele me via quase toda semana. Mas ele tinha razão. Ele sentia falta de alguém. Falta da garota que se explicava, que corria atrás, que fazia ele se sentir desejado, sem ele precisar fazer esforço nenhum. Entra, falei, mas não com aquela animação de antes. Ele entrou, sentou no sofá e ficou me olhando como se estivesse tentando decifrar um enigma. Você está diferente, ele disse. E não era acusação, era confusão. Eu servi água para nós dois, sentei na poltrona, não do lado dele no sofá como sempre fazia. Estou? Respondi, e minha voz saiu tranquila. Ele se inclinou para a frente. Você mal fala comigo. Você está sempre ocupada. Parece que você não se importa mais. Aquelas palavras deveriam ter me feito correr até ele, explicar que eu me importava sim, detalhar cada sentimento. Mas eu só olhei para ele e pensei. Curioso como ele só percebe que eu me importo quando eu paro de demonstrar. Eu me cansei, falei finalmente, e cada palavra saiu pesada, verdadeira. Me cansei de me explicar, de tentar fazer você entender, de ser a única pessoa lutando para isso funcionar. Vi o rosto dele mudar. Surpresa, confusão e, então, algo que eu não esperava. Medo. Você quer terminar? Ele perguntou, e sua voz tremeu. Naquele momento eu poderia ter feito o que sempre fazia. Poderia ter recuado, dito que não, explicado que estava apenas cansada, mas que o amava, que poderíamos consertar. Mas eu não disse nada disso. Apenas olhei para ele e perguntei: você me dá algum motivo para ficar? Silêncio. Um silêncio tão profundo que eu podia ouvir meu próprio coração batendo. Ele abriu a boca, fechou, abriu de novo. Estava buscando palavras que não encontrava. E naquele silêncio dele, eu encontrei minha resposta. Me levantei. Acho melhor você ir. Falei. E não era raiva. Era cansaço. Era clareza. Ele ficou ali sentado por alguns segundos, parecendo não acreditar no que estava acontecendo. Depois levantou lentamente, veio até mim, tentou me tocar, mas eu dei um passo para trás, não de forma agressiva, apenas criando distância. Eu não quero perder você, ele sussurrou. E pela primeira vez, havia real desespero ali. Você já me perdeu, respondi. E minha voz não tremeu. Me perdeu todas as vezes que me fez sentir que meus sentimentos eram demais. Todas as vezes que me fez sentir que eu era o problema. Todas as vezes que escolheu qualquer coisa ao invés de mim e esperou que eu ficasse ali, esperando, sempre esperando, vi lágrimas se formando nos olhos dele. E uma parte de mim, aquela parte que ainda guardava memórias boas, quis consolá-lo, mas a parte mais forte sabia que consolar ele agora seria trair a mim mesma de novo. Ele saiu devagar, olhando para trás, a cada passo como se esperasse que eu mudasse de ideia. Mas
Eu não mudei. Fechei a porta, encostei nela e respirei fundo. Não chorei. Não naquela noite. Apenas senti um peso enorme saindo dos meus ombros. O peso de tentar ser suficiente para alguém que nunca ia me achar suficiente. O peso de explicar minha existência. O peso de lutar sozinha. Os dias seguintes foram reveladores. Ele começou a me procurar desesperadamente. Mensagens, ligações, apareceu no meu trabalho, mandou flores, escreveu cartas longas explicando como ele tinha sido idiota, como tinha dado valor ao que tinha, como eu era importante. E sabe o que era irônico? Agora era ele se explicando. Agora era ele tentando me alcançar. Agora era ele desesperado por atenção. E eu apenas observava de longe, com uma calma que eu não sabia que era capaz de ter. Teve um sábado que ele apareceu na frente do prédio onde eu fazia yoga, esperou eu sair, quando me viu, veio até mim com aqueles olhos vermelhos, barba por fazer, parecendo não dormir há dias. Precisamos conversar, ele disse. E não era pedido, era súplica. Olhei para ele, para esse homem que tinha me feito sentir pequena por tanto tempo, e senti algo estranho. Compaixão, mas não amor. Não mais. Não tenho nada para falar, respondi gentilmente. Eu já disse tudo o que precisava. Você que não estava ouvindo. Eu estou ouvindo agora. Ele insistiu, segurando meu braço. Não com força, com delicadeza, com desespero. Estou ouvindo. E eu te vejo. E eu percebo. Por favor, me dá uma chance de consertar isso. Olhei para a mão dele no meu braço e depois para os olhos dele. Você está ouvindo agora porque eu parei de falar. Você está me vendo agora porque eu virei as costas. Você está desesperado agora porque eu parei de estar desesperada. E isso não é amor. Isso é ego. É medo de perder o controle. Vi o rosto dele se desmanchar com minhas palavras, porque elas eram verdadeiras e nós dois sabíamos. Soltei meu braço gentilmente da mão dele. Eu te desejo coisas boas, falei. E era sincero. Espero que você aprenda a valorizar a próxima pessoa desde o começo, que você não precise da ausência dela para valorizar a presença. Mas eu não vou ser sua lição. Não vou ser aquela que fica para você finalmente aprender a amar direito, porque eu mereço alguém que já saiba, que não precise perder para perceber. E então, eu segui meu caminho, deixando ele ali parado, provavelmente sentindo o que eu senti por meses. A impotência de amar alguém que já decidiu seguir em frente. Semanas se passaram. Ele eventualmente parou de insistir. Acho que finalmente entendeu que algumas decisões são irreversíveis, não porque há ódio, mas porque há amor próprio. E eu tinha finalmente desenvolvido isso. Amor próprio. Esse conceito abstrato que eu sempre achei que tinha, mas percebi que nunca tive de verdade. Porque amor próprio não é só se cuidar superficialmente, é se proteger de quem te diminui. É não aceitar migalhas, é não se explicar para quem não quer entender, é saber que seu silêncio é mais poderoso que 1000 palavras ditas para ouvidos moucos. Comecei a sair de novo, não procurando preencher o vazio que ele deixou, mas reconectando comigo mesma. Fui naquele show que sempre quis ir, viajei sozinha para a praia e passei um final de semana apenas observando o mar, lendo, pensando. Conheci pessoas novas, tive conversas interessantes. Bri de piadas bobas. Em algum momento desse processo, percebi que eu não pensava mais nele todos os dias que ele tinha virado uma memória. Não uma memória ruim, apenas uma memória de quem eu fui e de quem eu decidi não ser mais. Foi num desses dias normais, dessas vidas simples que a gente constrói depois das tempestades, que eu cruzei com ele de novo, numa cafeteria. Ele estava com os amigos, eu estava sozinha, com um livro, tomando meu café. Nossos olhos se encontraram. Vi ele se levantar, dizer algo para os amigos e vir na minha direção. Meu coração acelerou, não vou mentir. Não de saudade, mas daquela tensão de quando você encontra um capítulo que já fechou. Oi, ele disse. E sua voz era suave, quase tímida. Oi, respondi, e meu tom era neutro. Nem frio, nem caloroso. Apenas neutro. Ele ficou ali parado, parecendo não saber o que dizer. Você está bem? Perguntou finalmente. Estou ótima, respondi, e era verdade. Ele engoliu em seco, acenou com a cabeça. Eu penso em você.
ele confessou. Todo dia. Eu queria que você soubesse que eu finalmente entendi tudo o que você tentou me dizer. Entendi o que eu perdi. Olhei para ele, para esse homem que eu amei intensamente e senti nada, não raiva, não amor, não mágoa. Apenas um vazio tranquilo. Que bom, falei sinceramente. Que bom que você entendeu. Espero que isso te faça melhor para a próxima pessoa. Ele deu um sorriso triste. Não tem próxima pessoa. Tem você. Sempre foi você. E aquela frase que meses atrás teria me destruído de emoção, agora apenas me fez sentir pena. Pena porque ele estava preso num passado que eu já tinha transformado em aprendizado. Não tem mais eu, respondi gentilmente. Não porque eu te odeio, mas porque eu me amo mais agora. E esse amor não cabe mais no que a gente tinha. Vi os olhos dele encherem d'água, e ele apenas acenou, entendendo que não havia mais nada a dizer. Voltou para a mesa dele, e eu voltei para o meu livro. E sabe o que eu senti? Paz. Uma paz profunda de quem sabe que fez a escolha certa. De quem entendeu que, às vezes, amar não é suficiente se esse amor te faz pequena. De quem aprendeu que silêncio é mais eloquente que 1000 explicações. Foi nesse período, refletindo sobre tudo, que eu voltei a pensar naquele e-book, ele no modo apaixonado, química irresistível. E finalmente compreendi o que ele tentava ensinar. Não era sobre manipular ou jogar. Era sobre entender que quando você para de se explicar, quando você habita sua verdade com tanta convicção que não precisa de validação externa, você se torna magnética. Não para todo mundo, mas para as pessoas certas. E principalmente para você mesma. O tal modo apaixonado dele foi ativado não quando eu estava lá implorando por atenção, mas quando eu silenciei e me voltei para dentro. Quando parei de perseguir e comecei a me escolher. E isso me ensinou que a verdadeira química não vem de quanto você fala, mas de quanta certeza você carrega em silêncio. Hoje, quando penso em tudo que vivi, não sinto arrependimento, nem raiva. Sinto gratidão, porque aquela dor foi necessária. Foi ela que me ensinou que eu não preciso me explicar para ser compreendida, que as pessoas certas vão me entender mesmo nos meus silêncios, que meu valor não está em quantas palavras eu uso para me defender, mas em quanta paz eu tenho comigo mesma. E que às vezes, a coisa mais poderosa que uma mulher pode fazer é simplesmente parar. Parar de falar, parar de justificar, parar de tentar fazer alguém vê-la e começar a se ver. Ele achou que me perderia fácil, achou que bastava eu cansar de brigar, de tentar, de me explicar, achou que quando eu finalmente calasse, seria porque eu tinha desistido e ele poderia me recuperar com um estalar de dedos. Mas o que ele não esperava é que meu silêncio não era desistência. Era despertar, era eu finalmente entendendo que não preciso provar nada, que minha existência não precisa de justificativa, que meu amor não precisa de explicação quilométrica, que eu sou suficiente com palavras ou sem elas. E quando ele percebeu isso, quando viu que meu silêncio era poder e não fraqueza, foi tarde demais, porque eu não estava mais no lugar onde ele me deixou. Estava quilômetros à frente, me reconstruindo, me redescobrindo, me amando de uma forma que nunca tinha experimentado. E esse amor próprio, essa reconexão profunda comigo mesma, me tornou inacessível para quem um dia me fez sentir que eu era demais, porque eu não sou demais. Eu sou exatamente o suficiente e aprendi que não preciso diminuir minha luz, minha voz, minha essência para caber em relacionamentos pequenos. Aprendi que posso simplesmente ser e que isso, ser autêntica, sem explicações, é o maior ato de poder feminino que existe. Então hoje eu carrego isso comigo como uma verdade tatuada na alma, uma verdade conquistada com lágrimas, mas que agora brilha como diamante. A verdade de que meu silêncio vale mais que 1000 palavras desperdiçadas, de que minha presença é presente, não súplica, de que eu não preciso me explicar para quem se recusa a entender, e que o verdadeiro amor, quando vier, vai me reconhecer, sem que eu precise gritar quem sou, vai me ver nos silêncios, vai me valorizar, sem que eu precise implorar, vai me escolher, não porque eu lutei, mas porque ele simplesmente não consegue imaginar a vida sem fazer essa escolha. E até lá,
Eu tô bem, estou inteira, estou em paz. Porque finalmente entendi que a pessoa mais importante que precisa me ouvir, me ver e me valorizar sou eu mesma. E isso ninguém nunca mais vai tirar de mim.